Elocast. Fala galera, sou o Leandro Souza, estamos aqui para mais um episódio do Elocast. Esse é o primeiro episódio da terceira temporada. Se você ainda não ouviu os outros episódios, corre lá no YouTube, no Spotify. Temos lá todas as 2 temporadas completas. Nessa nova temporada nós teremos uma novidade, serão 3 editorias. Uma delas falando sobre gestão pública, uma falando sobre liderança e uma terceira falando sobre carreira em TI. E para o primeiro episódio de hoje eu convidei os advogados aqui da Elotec, Dr. Alberto Caetano. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutora Rosana. E também a doutora Rosana Santos, advogada aqui na Elotec. Seja bem-vindo, doutora. Obrigado. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutor Alberto. Boa tarde a todos. E o tema de hoje, fazendo parte da editoria de gestão pública, nós vamos falar sobre o CIAFIC, né, que é um decreto federal, o decreto 10.540 de 2020. E eu convido o doutor Alberto para trazer para nós o que se trata esse decreto aí, doutor. Obrigado, Leandro. É uma honra novamente participar aqui com vocês e poder trazer um pouco de conhecimento acerca do tema de gestão pública. E como o Leandro disse, hoje nós trazemos algumas pílulas de conhecimento a respeito do decreto 10.540 de 2020, que é o decreto do CIAFIC. O CIAFIC é o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, conforme disposto no próprio decreto, as entidades ou os entes de um mesmo município, de um mesmo ente federativo, prefeituras, câmaras, fundos de previdência, autarquias de água, elas devem usar um único software de gestão pública para controlar suas finanças. Então a ideia do CIAFIC é para que haja um banco de dados único entre essas entidades, é até um dos requisitos que seja feito um banco de dados único, para que não haja conflito de informações e envio de informações irregulares para os órgãos fiscalizadores. É importante destacar que esse decreto ele é de 2020, como nós falamos, e ele tinha um prazo de vacância, um prazo para que houvesse a implementação dessa nova normativa. E esse prazo ele era um prazo de 2 anos, ele se iniciou em janeiro, logo no início, né, no ingresso do decreto, lá em novembro de 2020, e ele tem um prazo de cumprimento até dezembro de 2022. Né? Destacando também que, conforme o artigo 18, parágrafo único, todos os entes federativos tinham um prazo de 6 meses para apresentar um plano de como iriam se adequar a este decreto, como iriam trazer esses outros entes federativos para um mesmo software de gestão pública sendo utilizado no município. Acredito que todos tenham cumprido com esse prazo, todos tenham enviado as informações requeridas aos órgãos de fiscalização, que eram para ser enviados até abril de 2021, e já estejam cumprindo com o plano. Mas quem não está cumprindo ainda, quem ainda não cumpriu com essa questão do CIAFIC, vamos trazer agora mais informações de como a gente pode fazer isso para vocês. Isso, antes de entrar nos modelos aí de contratação que a gente tem praticado, acho que vale só destacar o ponto que o senhor colocou, né, doutor? Referente a quais entes se enquadram, né? Então, dentro do município, a gente considera lá prefeitura, Câmara de Vereadores, fundos previdenciários, autarquias, e isso não é válido para consórcio, né? Acho que vale deixar claro, houveram alguns questionamentos no passado se consórcio fazia parte daquele ente que ele estava vinculado ali, ou que ele fazia, onde estavam sediados ali, né? E o consórcio não, né? Ele não entra nesse decreto, né? Perfeito, Leandro. Foi muito bem colocado da sua parte. Os consórcios, eles não fazem essa integração, tá? O CIAFIC ele vai ter que ser organizado pelo Poder Executivo. Então, nós poderíamos pensar que seriam todos os órgãos que estariam cobertos pela manta do Poder Executivo. Né? Que existe um grau de ingerência, por mais que sejam órgãos e entidades que têm a sua liberdade, que têm a sua autonomia, mas eles estariam ali embaixo daquele guarda-chuva de proteção do ente executivo do município. Perfeito. Doutora Rosane, quando a gente fala de modelos de contratação do CIAFIC, quais são os principais que estão sendo praticados hoje pelo mercado, pelas entidades, né? Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa mudança aí no processo de licitação com a entrada e a exigência do CIAFIC.
Então, Leandro, como o doutor Alberto muito bem explanou, o sistema de gestão pública agora ele tem que ser fornecido pela mesma empresa para todos os entes do município. Tanto o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário têm que utilizar o mesmo sistema de gestão. Para as prefeituras que já têm um sistema hoje que está sendo utilizado e que eles verificaram que a Câmara também pode utilizar o mesmo sistema, caso ainda caiba aditivo no contrato, eles podem aditivar, fazer um aditivo qualitativo e trazer a Câmara e os outros entes para o contrato da Prefeitura. Caso não caiba mais um aditivo a esse contrato, aí ele pode fazer também uma licitação, já englobando todos os entes do município. Importante, né, doutora, a gente destacar que tudo isso ele vem com o respaldo da própria legislação que trata sobre as licitações e contratos administrativos e traz também ainda respaldos, por exemplo, do Conselho Nacional dos Municípios, que emitiu lá em 2021 uma nota técnica 19/2021, tratando exatamente os pontos que a doutora disse, né, que seria o melhor caminho para se traçar para que seja efetivada essa contratação. Além dessa nota técnica que nós pontuamos aqui, também conforme nossas pesquisas internas aqui, né, doutora, nós encontramos alguns julgados ali do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, estamos apontando mais especificamente, que ele não demanda especificamente como deve ser cumprido, né? Então, nós voltamos àquela temática onde a doutora disse quais seriam a metodologia a ser adotada por cada ente federativo, mas ele diz especificamente que o CIAFIC deve ser adotado pelas entidades. Então, é uma situação que nós vemos que não tem mais volta. Pelo menos por enquanto, até onde nós pesquisamos, não vimos nenhuma possibilidade de prorrogação desse decreto, do prazo de cumprimento dele. Então, quem ainda não fez, provavelmente já está com o tempo bem exíguo aí para fazer a adoção ao decreto 10.540/2020. Até porque, doutor Alberto, só para fazer uma parte, caso as entidades forem aderir com base no atual contrato, provavelmente todos ainda estão com base na Lei Geral de Licitações 8666 de 93. Então, tem que observar os prazos específicos dessa lei. O pessoal que está abrindo licitação agora já está começando a aderir a 14.133 de 2020, que já está com o seu prazo aí para entrar em vigor pleno agora no próximo ano de 2023. E daí serão observados os prazos dessa legislação. Então, tem que se atentar a isso. Lembrando que nós temos também a questão da junção aí de base e cadastros desses entes, né? Então, quando a gente fala de contratação, não se limita tão somente ao modelo de licitação ou a forma que foi contratado ou que façam parte apenas de um novo contrato, mas que também tenham a execução e a junção dessas bases, a unificação desses cadastros, que comprovem aí o uso de um banco único, né, doutor? Exato, Leandro. Não é só a parte contratual, só a parte documental que a gente tem que tratar. Obviamente, a empresa que for contratada, ela vai ter que fazer o tratamento dos dados de forma adequada para que isso realmente seja integrado em um banco único. Que isso é a função do decreto, ou a função, a necessidade dessa adesão. Nós temos alguns questionamentos também voltados a quais módulos seriam obrigados a fazer parte dessa junção aí de um banco de dados único e de um único sistema para ambos entes, né, doutor? Quando se trata... e aí, quando a gente entra um pouco no decreto 10.540, ele se refere aos sistemas estruturantes, né? Então, nós temos alguns casos já, alguns exemplos aí de algumas entidades que fizeram isso, que migraram alguns desses sistemas para o modelo do CIAFIC, mas mantiveram softwares diferentes para módulos que não se tratam como estruturantes, né? Um exemplo aí, um módulo de recursos humanos, né? Exato, Leandro. Como você bem pontuou, o decreto traz essa nomenclatura para os módulos que devem ser aderidos. E dentro da leitura e da análise que nós fizemos, existem alguns módulos que podem ficar com outra empresa, vamos dizer, né?
E dentre eles, um bom exemplo é esse de recursos humanos, porque nós não estamos tratando dos módulos estruturantes, os módulos que ficam voltados mais à prestação de contas, mais ao banco de dados unificados ali que o decreto exige. Então seriam essas informações que nós teríamos para trazer sobre o CIAFIC. Lembrando que a partir de 1 de janeiro de 2023, as entidades devem estar adequadas a esse decreto, né? Então fazendo valer aí o banco de dados único, a unificação de sistema entre seus entes. Então aqueles entes que ainda não se adequaram devem procurar essa adequação, devem ter ali a sua comissão de CIAFIC para que essa junção e essa unificação seja realizada até essa data. Gostaria de agradecer a presença do doutor mais uma vez aí no nosso Elocast. Obrigado, doutor Alberto. Imagina, obrigado, doutor. Sempre é um prazer estar aqui. Você viu que eu já até alcei você a doutor, porque a gente tá sempre junto aqui, né? Já passou eu advogado CIAFIC, também então na empresa. tá todo mundo aqui adquirindo conhecimento junto. Obrigado, doutora, pelas contribuições. Obrigado, doutora Rosana, pela presença de mais um Elocast aí também. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Você que nos acompanha aí pelo Elocast, nos sigam também no Instagram, @elotecgestão. Lembrando que nessa terceira temporada o Elocast virá ao ar a cada 15 dias, todas as quartas-feiras pela manhã. Um grande abraço e até o próximo episódio.